em espírito e em verdade. E é assim que nós desejamos te adorar, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Venha falar conosco mais uma vez através da tua palavra, ungindo teu servo como o Senhor sempre tem falado conosco. Fale mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Aleluia, Jesus. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Cante, somente crer. Solte a sua voz. Só somente agradecemos, Senhor, te louvamos por esse momento sublime e precioso em que nos encontramos em sua presença. Cremos que o Senhor está conosco, pois prometeu, escrituristicamente nós confiamos que a tua palavra se cumpre e essa promessa pertence a cada um de nós. Por isso, estando na tua presença, Pai, procurando viver como verdadeiros cristãos, filhos eleitos para esse tempo, nós viemos à tua presença e queremos, ó Pai, viver, entrar nesse lugar santíssimo e nele permanecer. Por isso, nós viemos à congregação e aqui nós queremos, Senhor, nos aproximar mais de Ti, intercedendo, rogando ao Pai, para que as grandezas do Teu poder possam manifestar na vida de cada um dos Teus filhos, de cada um de nós. E nós pedimos que o Senhor possa abençoar e acrescentar as ricas bênçãos do Senhor, a Tua palavra, e que possamos, ó Pai, falar aquilo que há do Espírito Santo para ser dito nesta hora. Falar aos corações que têm anseio, que têm desejo de Ti, desejo da Tua palavra, desejo da Tua presença. Por isso, Pai, toma este lugar, este recinto, esta audiência, ó Pai. Cada um aqui presente, cada filho e filha do Senhor, agora que esteja, ó Pai, debaixo deste mesmo Espírito Santo que tem guiado o teu povo durante toda a trajetória. O Senhor tem trabalhado através, ó Pai, da tua palavra, e o Espírito Santo foi a promessa que foi dada para nós nesse tempo. É a forma que o Senhor tem para conduzir a tua igreja. Por isso pedimos, continue conosco, e ao ler a tua palavra, que possa o Senhor vivificar ela em nossos corações, pois orando pedimos no mais precioso nome que há, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que aqui estão e que Deus possa continuar conosco nessa noite, nos ajudando, nos abençoando, nos guiando. Está sendo só gravado ou transmitido também? Só gravado? Deus abençoe. Tudo
bem, irmão Patrick? Pensei que tinha falado algo ali. Muito bem. Pastor Wesley esteve aqui de manhã. Agora à noite está ali em Itumbiara, na ministração da ceia, ali com os irmãos de Itumbiara, também alguns irmãos de a cidade próxima ali, Goiatuba, que sempre participam ali também junto, né? E eu creio que eles terão grandes momentos ali nessa noite, como também nós estamos tendo já aqui, né? Assim nós cremos. Também o pastor João Batista está ali em Indiara, e aproveitando esse tempo oportuno, enquanto nós podemos reunir, né? Podemos congregar, devemos fazer isso, né? Não é uma obrigação, porque vir na igreja por obrigação, a pessoa pode até ser obrigado, né? Às vezes a esposa é obrigada a vir, o marido, mas ninguém é obrigado a entrar na vida eterna, né? Isso aí é uma opção, Deus te deu essa escolha. O profeta mensageiro chamou isso de livre arbítrio, porque se você não tivesse direito de fazer uma escolha, então não seria, né, livre para fazer isto. Não seria uma decisão tomada, mas seria algo imposto, né? Assim trabalham as nações que são esses domínios, né, comunistas e tudo mais. Eles impõem e é daquela forma. Deus não veio para impor na igreja a sua palavra ou o Espírito Santo e um ditado popular, enfiar isso de goela abaixo, né? Ele te dá esse livre direito, esse livre arbítrio. É uma escolha do homem. Agora, o profeta fala para nós, e é algo que chama muita atenção, que nós sabemos que nós não escolhemos tempo, data, hora, dia, nação, país que ia nascer, né? Apesar de que nós viemos de se bem que nós viemos de uma descendência, falando fisicamente, mas não foi uma coisa que nós determinamos. Agora, o profeta fala que uma coisa você pode decidir e tem que ser nessa vida, que é aonde você quer passar a eternidade, né? Se você quer passar a eternidade com Cristo ou não. É uma escolha que tem que ser feita nessa vida. Cada um de nós devemos tomar essa decisão. Cabe a cada cristão. E por isso nós procuramos olhar para a palavra de Deus, porque Deus hoje fala através das Escrituras, vindicada pelo Espírito Santo. A promessa espiritual que nós temos é esta, e Deus trabalha através da palavra. Nós sabemos disso. Ele não tem outra forma. O apóstolo Paulo mesmo chegou a dizer: ainda que um anjo do céu, isto é, ainda que um anjo venha, desça e anuncie outro evangelho, que seja mentiroso, que seja anátema, não tem valor, porque o que está estabelecido é o que está na palavra de Deus, é o que Ele deu para nós, e nós temos esse conteúdo em nossas mãos, e não é só a letra, não pode ser, porque a letra mata, o que edifica é o Espírito, não é? Amém? Por isso, não é só ler a Bíblia, ler a mensagem. A pessoa pode fazer disso uma liturgia, né? Pode fazer disso, ele pode tornar um fanático da Bíblia, um fanático da mensagem. Vocês acreditam nisso? Idolatrar a mensagem, idolatrar o profeta, isso vai resolver? Nós falamos tanto, né, da grande mãe da Igreja Católica Apostólica Romana. Falamos muito que eles são idólatras, que eles idolatram santos, idolatram. Agora, observa uma coisa, às vezes passa por cima de nossa cabeça, mas eu, nessa caminhada já, que a gente vem acompanhando a mensagem, eu já deparei com certos homens idolatrando a mensagem, idolatrando o homem, profeta, idolatrando a Bíblia. Não é assim. Não é dessa forma, vocês entendem? Jesus mandou você crer na palavra. E sabe o que é idolatria? O profeta falou. Olhem bem, ó, isso é bem antigo. Nosso saudoso pastor Nelson Paiva, lembro, deu menino ele citar isso. Ele falar que o mensageiro disse que você pode idolatrar. Olhem bem, naquele tempo, né, que era uma grande coisa. Pode idolatrar sua bicicleta, pode idolatrar sua casa,
pode idolatrar seu carro, você pode idolatrar seu marido. Sabia disso? Sua esposa. Hoje tem mais coisas, né? E a Bíblia condena a idolatria. Ela condena o idólatra. Por isso que tudo tem que ser feito por medida. Tudo que passa, tudo que você não mede, que você não calcula, aquilo passa do limite. E nós temos que ter esse zelo, temos que ter esse cuidado, né? Com tudo. Ainda ontem nós comentávamos, estava eu, Billy, mais alguém, a gente comentava justamente isso, essa hora que nós estamos vivendo. E sabe que hoje as redes sociais, o chamado smartphone, celular e tudo mais, também tem se tornado uma idolatria para as pessoas? Tem pessoa que levanta cedo, ele não dá um glória a Deus, ele não agradece pelo dia, mas ele já abre, pega o seu aparelho, lendo as mensagens que ele recebeu, vendo ali as notícias, vendo ali aquilo que vem vindo, né, nas redes sociais. E o profeta fala que a notícia mais atualizada que nós temos é de que Jesus Cristo vive. Amém. E de que Ele vai voltar. Amém? O resto tudo, meu irmão, isso aí tudo vai passar. Tudo passa, tudo. Mas essa promessa não passa, ela não tarda e ela não falha. Então nós devemos ter cuidados. Porque às vezes nós olhamos lá e falamos, condenamos, os fariseus faziam isso. Condenavam as pessoas, mas eles estavam vivendo justamente que Jesus chegou e mostrou a condição deles. Jesus não foi que ele chegou para criticar a atitude de Deus, mas mostrou a condição que eles estavam vivendo e o que eles estavam fazendo, e que aquilo não condizia com o que eles falavam, com o que eles criam das Escrituras daquele dia. Entendido? Por isso nós devemos pesar, tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser calculado. Entendido? Vamos ler a Escritura? Nós vamos ler no livro de 1 São João, 1 São João, no capítulo 1, no verso 5 a seguir. Primeiro a São João, está aí já bem no final da Bíblia, antes, umas 2 ou 3 folhas antes do livro de Apocalipse. É a primeira epístola universal do apóstolo São João. Glória a Deus. Todas encontraram? Aqui fala assim, ó, Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. No verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, ou nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Podeis assentar. Que Ele possa enriquecer e acrescentar as ricas bênçãos da leitura da Sagrada Escritura. Amém. Eu gostaria de tomar aqui justamente daquilo que o profeta mensageiro da era vem nos ensinando, quando fala da luz, e Malaquias também vem falando, né, da luz, que no tempo da tarde haveria luz, e nós sabemos que estamos vivendo justamente esse tempo, aonde não é nem dia nem noite. Mas, meu irmão, isso é muito profundo, porque quando se trata de escuridão, de trevas,
igual você vê nesse gráfico aí, isso é apontado quando o profeta ensinou para a igreja, isso que nós vemos no gráfico das eras da igreja, isso estava falando justamente de pecado. Essa escuridão que você vê, não é porque estava faltando iluminação, ou faltando luz, é o pecado. Então, em vários pontos da Bíblia, em vários lugares, você encontra isso falando de trevas, de escuridão, e isso está referindo-se justamente à condição do ser humano. Agora, a Escritura fala para nós que no tempo da tarde haveria luz, e vai dizendo que, que seria um dia que não era nem noite nem dia. Não é assim que fala ali? Nem noite nem dia. Por quê? Porque as pessoas têm um pouco, mas não têm toda. E só um pouco não te coloca no lugar que você precisa, concernente à palavra. Porque só um pouco de verdade não te dá direito ao Espírito Santo. Mas toda verdade te dá direito, e é um direito adquirido, você não tem que comprá-lo, você não tem que correr atrás dele, porque é um direito adquirido do cristão, de receber o Espírito Santo, que é Jesus Cristo em sua vida. Não é uma pessoa isolada. O Espírito Santo não é um personagem extraído de Deus, extraído de Cristo. Não é só um pouquinho de Deus colocado na igreja. O Espírito Santo é tudo que Deus é colocado na igreja. Você entende isto? Não é só uma parte. Quando Jesus deu a promessa ali, ele não estava falando que ia dar só uma parte. Portanto, que aquilo foi visto ali na igreja, no Pentecoste, na primeira igreja, quando surgiu ali, que eles esperou até que fosse revestido. Aí eles viram língua de fogo repartindo, aquilo mostrou que era Deus se repartindo em seu povo, para trazer luz, para trazer clareza, para trazer entendimento, para trazer discernimento espiritual. Agora, eu gostaria de observar com os irmãos aquilo que foi dito lá no princípio da Bíblia. Olha como que Deus trabalha, como que Deus faz as coisas. E às vezes as pessoas ficam pensando que Deus estava preocupado só em criar o mundo, mas não. A primeira coisa que Deus estabeleceu foi a sua palavra. Você sabia disso? E tudo foi criado através da palavra de Deus. E você encontra, bem no princípio da Bíblia, quando ele disse ali no verso 3, ele disse, haja luz, e houve luz. Mas se você continuar observando, você vai ver que a luz do sol, ela apareceu no quarto dia. Foi no quarto dia que a luz do sol apareceu, que ele fez ali a separação, porque ele viu que era bom. Então ele fez separação entre o dia e a noite. E ele colocou o sol para iluminar o dia, e a lua veio para refletir a luz do sol durante a noite. Mas você vê que isso foi criado no quarto dia, está aqui na Escritura. No primeiro capítulo, no verso 3, ele fala, e disse Deus, haja luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olhem bem, se você observar essa Escritura, você olhar, quando ele fala e viu que era bom e fez separação entre a luz e as trevas, ele já estava fazendo separação entre aquilo que estava por vir, que era o pecado, que era a queda. Ele fez separação. Ele não deixou que essas duas coisas estivessem misturadas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde do quê? E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação. E então fez Deus a expansão. Aqui você segue olhando isso aqui, você vai ver.
aonde que é encontrado, você vai observar que não foi no primeiro dia. O primeiro dia ali da criação foi a perfeita criação de Deus. No 14, irmão Patrick? Obrigado. Olhem bem, vamos seguir aqui para nós ganharmos. E disse Deus, no 14, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Isto é, então aqui você vê quando ele colocou ali os astros, né, o sol, para fazer separação entre o dia e a noite. E ele fala que a partir daquilo ali, começou como ter uma contagem de tempo, porque existia um dia e uma noite, um dia e uma noite. Então foi primeiro, segundo, e aí assim foi contando. Mas o importante disso, meu irmão, que antes que fosse formado essas coisas, Deus colocou aqui a maior luz que há, que é a sua palavra, que foi estabelecido bem no primeiro dia, bem quando ele deu as primeiras ordens da criação para a terra, para a humanidade. Olhem bem, no primeiro dia da criação, observamos Deus dizendo que haja luz, e fazendo uma separação entre os dois elementos, a luz e as trevas, que é a escuridão. E o aparecimento dessa luz gera uma separação entre a luz e a escuridão. Vocês prestem atenção, porque daqui mais a poucos vocês vão entender por que a gente está entrando nisso aqui, para mostrar sobre luz e trevas. Então, às vezes pensar, mas por que o pregador está falando disso aí, sendo que a gente já conhece, que está bem no começo da Bíblia. Então quero te chamar a atenção para que você observe aonde chegaremos com isso. Eu creio que o Espírito Santo não vai me deixar perder nas entrelinhas dessa mensagem, ou desse pensamento, porque eu confio nele. Eu sei que eu posso falhar em meus argumentos, mas eu jamais vi a palavra de Deus falhar em sua porção dada à sua igreja. E o que Deus está fazendo aqui para nós é justamente isso, é trazendo uma porção de sua palavra para te fazer crescer na presença dele, para te fazer crescer no reino dele. Para isso é a palavra de Deus nesse tempo, amém? Ele não veio aqui prometendo te dar riquezas neste mundo, porque lá na Bíblia, aqui na Bíblia está dizendo, filhinho, no mundo tereis aflições, no mundo sofrereis, não ajunteis tesouro na terra, isto é, não coloque o seu coração nas coisas desprezíveis dessa terra, porque tudo vai passar. Mas ele disse assim, mas ajuntei tesouro no céu, aonde não tem ladrão, aonde não tem ferrugem, aonde não tem traça, aonde não tem envelhecimento. Entendido? É para isso que Deus enviou a sua palavra. Então é isso que ele promete. Eu discordo de qualquer religião, de qualquer igreja que prega prosperidade para as pessoas aqui. Sabe por quê? Porque isso traz um conformismo. Isso traz um relaxamento espiritual, porque hoje você vê que as pessoas, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, dessa grande pandemia, e isso não é a primeira, isso já aconteceu há tempos aí, em outras gerações, eles sofreram com algum tipo de praga, ou algum tipo de pandemia, algum tipo de vírus que assolou. Isso sempre acontece no mundo, mas eu estou falando agora do nosso momento. E você vê que parece que não há uma preocupação como deveria. Eu penso que o mundo teria que fazer como fez Nínive naquele dia, quando o profeta chegou ali dizendo que a cidade ia ser destruída. E olhem bem, Jonas não queria fazer aquilo, porque ele sabia que Deus é longânimo, é riquíssimo em misericórdia. E ele sabia que se ele falasse, aquele povo se arrependesse, Deus não ia destruir aquela cidade. E você vê, meu irmão, que em tudo há um propósito de Deus. Você sabe por que Deus endureceu o coração de Jonas? Deus endureceu o coração de Jonas,
porque se ele tivesse ido direto para lá, o povo ia ter mais dificuldade para ouvir a voz daquele profeta desconhecido. Mas sabe o que Deus fez? Deus fez que tudo acontecesse e ele fosse lançado ao mar, e um grande peixe o engolisse, e levasse ele e lançasse ele ali na praia, porque o povo daquela nação, eles tinham uma idolatria, eles tinham algo que chamava a atenção deles para o peixe era um símbolo para aquela nação, para aquele povo, e quando Jonas foi lançado da boca daquele peixe, então eles não tiveram dúvida de que havia uma mensagem para eles ali. Eles não tiveram dúvida, porque eles viram a maneira que Jonas chegou. Ele viu que ele foi lançado na praia. Por isso, ele começou a pregar na cidade, e logo eles arrependeram, eles vestiram um saco e tudo, e ali foi crianças, homens, velhos, adultos, jovens, até os animais entraram em arrependimento, na forma de jejum, para Deus ter misericórdia daquela nação, daquele povo, daquela cidade. Agora, você vê as pessoas fazendo movimentos isolados, aqui e acolá, e assim mesmo outros ainda falam, para que isso? Não necessita disso, por que dessa forma? Por que as pessoas estão tão preocupadas? Tem que haver uma preocupação, principalmente no cristão, porque a palavra fala para nós, e o mensageiro veio falando, que haveria esse tempo em que ia chegar um tempo de comodismo, e o comodismo traz um relaxamento, que é chamado de esfriamento. E hoje as pessoas parecem não precisar muito de Deus, porque estão aí. Eu estava observando uma matéria nessa semana, a gente observa, olhando ali as fotos, você vê Caixa Econômica lotada, porque as pessoas estão ali indo atrás daquele recurso, bem aplicado aquilo, precisamos, as pessoas precisam, aqueles que realmente necessitam, mas estão ali na fila, vai de madrugada para pegar um ponto ali, as lotéricas, o supermercado, tudo, os transportes, os terminais, tudo lotado, e ali eu vejo uma igreja, colocado umas cadeirinhas em fila, 1,5 metro mais ou menos uma da outra, e pouca gente ali dentro. Isto é, no supermercado pode aglomerar, pode ir para comprar, porque tem que comer, no banco tem que ir para buscar recursos, e na igreja? Não precisa. Sabe por quê? Vai lá em Apocalipse e olha lá. Rico sou, estou enriquecido, não tem falta de nada. Essa é a condição do mundo. Eu não estou aqui querendo dar chicotada nas costas de ninguém. Não venho aqui com esse intuito. Mas, meu irmão, nós temos que ser despertados para a hora que nós estamos vivendo. As pessoas ficou, quando teve aquele primeiro impacto de fechar a igreja, aí logo falou, ai, misericórdia, o que vai ser de mim? Ah, como que eu vou fazer? Não dou conta de ficar sem congregar. E nesse meio tempo, muitos acostumaram com a situação. Agora fica em casa, não, vou ver a live do pastor fulano de tal, não, vou ver a live do fulano. Você viu tanto que aquele pastor é profundo em suas pregações? O profeta fala para nós ter cuidado, porque os Billy Grahams da vida estariam aí nesse tempo para chamar a atenção das pessoas. Oral Robert, Billy Graham, eles foram grandes evangelistas e o ministério deles está expandido pelo mundo afora. Mas para a noiva, Deus enviou um mensageiro profeta. Quer que eu te fale mais? Tem muitos pregadores da mensagem com esse espírito denominacional. Como que eu vou provar isso? Olha a condição, olha a maneira que eles conduzem em suas igrejas. Você vai entender. Nós temos que filtrar tudo pela palavra. Agora, a Bíblia manda fazer o que? A Bíblia manda você congregar. Olha o que nós lemos aqui. Por que essa escritura foi bem cabível para esse tempo? Olha o que diz aqui, ó. Olha aqui no capítulo 7 da leitura que nós fizemos da epístola do apóstolo São João, fala assim, ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Com quem que você tem que ter comunhão? Uns com os outros.
Agora, será que nós temos que ter comunhão nessa hora? É com um anjo? É isso que está mandando aqui? Seria fácil, meu irmão. Mas aqui está mandando ter comunhão uns com os outros. Ah, mas você não sabe porque é difícil ter comunhão com aquele irmão, é difícil de assentar perto daquele irmão, é difícil, tantas coisas, né? Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, tome a sua cruz e siga. E às vezes a sua cruz, minha irmã, é seu marido. E a sua cruz, meu irmão, é sua esposa, é seu filho. Mas é a sua cruz. E a Bíblia fala para você não cortar ela, para não interromper, porque vai chegar o ponto, o momento, que você vai precisar de colocar essa cruz ali, e ela tem que estar completa, para interromper os ataques do inimigo. E às vezes você não entende isso. Às vezes a sua cruz, a minha cruz, é justamente congregar. Mas nós precisamos de fazer isto. Precisamos de tomar a iniciativa e ver que a promessa de Deus cabe a cada um de nós conforme os requisitos que Ele estabeleceu. Não é nada taxativo. O profeta fala, às vezes de uma pessoa Deus cobra de uma forma, de outra Ele cobra de uma forma, cobra mais ou cobra menos. Eu não posso olhar para o meu irmão e falar, está vendo? Por que ele pode e eu não posso? Vai questionar com Deus. Aí você vê o irmão abençoado na igreja e fala, bom, mas por que aquele irmão está abençoado? E a vida dele, e começa, é assim, não é dessa forma, não é isso que está falando para nós fazermos aqui, porque se você tiver luz, meu irmão, o que a luz faz? A luz, ela elimina as trevas, não é isso? Ela dissipa as trevas, não é verdade? Então, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, quando essa luz projetar em sua vida e você olhar para o seu irmão, as trevas vão sumir, isso é, o erro vai sumir, a falha vai sumir, e você vai ver nele quem? Jesus Cristo, porque Ele é a representação de Jesus Cristo aqui na terra nesse tempo. Ainda que você olhe em mim, o profeta fala, sabe qual é o meu maior inimigo? Sou eu mesmo, porque eu sou falho, eu sou humano, e eu carrego falhas, mas o que ele mais gostava, ele chega a dizer, sabe aonde que é o melhor lugar que eu gosto de estar? Sabe qual é o melhor, aonde eu me encontro, assim, me chego mais bem, me encontro mais bem? É no púlpito, é na plataforma, é na igreja, é tendo comunhão, é falando do amor de Deus, é pregando o Evangelho. Por que será? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, o profeta vem dizendo nessa mensagem aqui, a revelação que me foi dada, ele fala aqui no parágrafo 54, ele fala assim, Jesus disse, como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O Evangelho será pregado aos intelectuais, olhem bem, será pregado aos intelectuais por um moderno Billy Graham e assim por diante, mas a igreja espiritual receberá um mensageiro. E aonde está esse mensageiro? Ele não está entre nós agora como vivente, mas aquela determinação, aquela comissão que o anjo deu a ele, agora está com a igreja, está aqui para nós nesse tempo. E de onde você vai ouvir esta mensagem? Da boca dos homens de Deus, que Ele tem levantado para esse tempo, para esse propósito. Porque o profeta foi questionado, ele falou, perguntaram para ele se Deus estava em sua igreja, ele falou, não, Deus não está em minha igreja, Deus está em sua palavra. Agora, se eu estou na palavra, e eu trago a palavra comigo, então Deus tem que estar aqui, Ele tem que estar aí. Se você veio aqui, nesta noite, crendo no Senhor Jesus Cristo, você está carregando a palavra dEle, entendido? Então, se você crê na palavra, e você veio aqui, então Ele tem que ter vindo, e a palavra diz assim, onde 2 ou 3 estiver congregado no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então eu creio que Ele está aqui entre nós nesta noite. Amém? É assim que a coisa funciona. Olhem bem, seguindo aqui a leitura do parágrafo 54, fala assim, ó.
Porque a igreja espiritual receberá um mensageiro, o anjo do Senhor, e fará o quê? As mesmas coisas, assim como foi feito diante de Sodoma. Por quê? O mundo queimará dessa vez. Sodoma queimou. Quando ele se referiu a Noé, você notou o que ele disse? Como era ali, comendo, bebendo e dando-se em casamento. Aí você olha para a vida das pessoas, não se teve, mesmo nessa pandemia, não se teve um tempo em que as pessoas comem mais do que agora. É mentira o que eu estou falando? Sabia? Diante de uma situação como essa, em um país que está em calamidade, o que acontece? Você começa a ver pela vida das pessoas, começa a emagrecer, é igual a gente vê nesses países escandinavos para lá. Mas você vê que as pessoas, se não tiver cuidado, estão ficando obesas. É comendo, bebendo, e não presta atenção, e não vê a hora que está vivendo, não vê que esta luz está pendendo de novo para Israel. Vocês conhecem a mensagem, virando em direção ao norte. O profeta mostra isso claramente para a igreja. E quando isso acontecer, então isso será interrompido do lado de cá. Aí quem estiver dentro, quem estiver selado, está selado. E quem ficar de fora, ficou de fora. Não tem como mais entrar. Por isso, se nós temos oportunidade agora de viver essa presença, e nós temos que viver, as pessoas têm que entender, tirar do seu intelecto, que aquilo que o profeta viveu e viu, não era só para o profeta, aquilo tem que ser para você também. Sabe por quê? O mensageiro William Branham deixou bem claro, ele falou a mesma expressão, o mesmo modo, a mesma sombra, que aconteceu com Elias e Eliseu. Isso acontece agora com o Elias desta era e a noiva do Senhor Jesus Cristo. Você vê que quando Elias saiu de cena, Eliseu continuou, porque ele creu na mesma pregação. E quando ele chegou diante do Jordão ali, e você sabe que aquilo ali é um obstáculo, aquilo representa a morte. E quando ele chegou ali, ele disse: onde está o Deus de Elias? Ele não falou onde está Elias, porque para ele não interessava mais Elias, agora era onde está o Deus de Elias. E sabe por que ele disse daquela forma, onde está o Deus de Elias? É porque ali havia observadores, e queria saber como que ele ia tomar aquela atitude, e ali estava um Eliseu, que sabia obedecer ordens, e ele sabia que se um dia Deus andou com Elias, e recolheu ele, e prometeu dar porção dobrada para ele, então ele sabia que aquela capa, aquela virtude, ia funcionar. Por isso ele não teve dúvida, e ele disse: onde está o Deus de Elias? E quando ele tocou aquela capa, o Jordão, a água teve que abrir. Meu irmão, aqui está a noiva do Senhor Jesus Cristo. Você creu na mensagem, então essa mensagem está com você. Esse Jordão tem que abrir outra vez, a morte tem que romper, as trevas têm que sair, o pecado tem que ser aniquilado de nossas vidas. Nós não podemos viver só de um pouquinho de palavra. É de toda palavra que provém de Deus, toda palavra que procede de Deus tem que estar em você. É a plenitude. Nós estamos vivendo esta hora. O que é plenitude? O que é pleno? É ser completo, é tudo que Deus é, a completa presença de Deus, o completo poder de Deus, o completo trono de Deus. Não é só uma parte, senão não funciona. O diabo sabe que só um pouquinho da presença dele, ele vai continuar manifestando, mas toda a presença de Deus afasta Satanás, aniquila o pecado. Só um pouquinho de verdade não tem como aniquilar o pecado do mundo. Por isso você tem que receber através de Jesus Cristo, que é o único mediador, não existe outro. Nenhum homem, nenhum profeta é mediador. William Branham não é mediador, ele é o Eliezer para nós nesse tempo. O único mediador que há entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Ele foi aquele perfeito que veio, meu irmão. Você sabe disso, Jesus, ele foi projetado antes da fundação do mundo, ele é o Filho que já estava criado.
Você sabe disso, não é quando ele veio ali, foi o processo que ele passou pelo ventre de Maria, porque ele tinha que nascer como homem, ele tinha que sofrer dor como homem, ele tinha que ter os mesmos critérios para ele tornar nosso parente. Por que você acha que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem? Ele já tinha uma imagem de como seria o homem, porque ele tinha o homem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele sabia como teria que ser o homem, ele sabia qual seria a imagem que ele tinha que formar, pegando o barro ali, meu irmão. E quando ele conseguiu fazer isso, você acha que para quê? Para fracassar nesse tempo? Quantas gerações, quantas eras se passaram, quanto tempo se passou? E eu te falo, nessa noite Deus tem um remanescente na terra. Deus tem uma noiva na terra. Deus tem um Eliseu na terra. Deus tem uma Rebeca na terra que vai acompanhar o mensageiro para encontrar com o seu Senhor. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Tudo que foi sombra agora é realidade do que nós estamos vivendo. Nós precisamos de andar nessa luz. Não tem trevas que possa parar. Não tem pecado, não tem doença, não tem pandemia, não tem nada que possa parar um cristão. Eu creio assim e eu digo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode vir o que vier, a igreja do Senhor ficará de pé, ela será sustentada, porque não é religião, não é homem, não é organização, não é denominação que sustenta ela, é Jesus Cristo através de sua palavra. Eu creio nisso como seu irmão, eu creio nisso como sabendo que Ele me tirou da lama, me tirou do pecado, me resgatou. O diabo não tem poder sobre esta vida. Ele pode enfiar uma enfermidade e levar esses 16 elementos para a sepultura. Ele pode, com a permissão de Deus, ele pode até fazer isso. Mas eu quero ver se ele vai me segurar lá. Eu quero ver ele me segurar ali, quando aquela grande voz clamar. E os que morreram em Cristo ressuscitar. Quem é o inferno para desapontar a igreja do Deus vivo? Sabe de uma coisa? Nós precisamos de mais Davis aqui nesse dia. Nós precisamos de homens que possam chamar o certo de certo e o errado de errado. Fazer como Davi disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu te falo, quem é esses 200 milhões de demônios que foram soltos do rio Eufrates para enfrentar, para desafiar a igreja do Deus vivo, para desafiar você? Na sua vida, no seu dia a dia, quem é o diabo para fazer isso? Nós temos a palavra a nosso favor. Nós temos o regimento a nosso favor. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Você não precisa de temer não, meu irmão. Sabe, eu penso que as pessoas deveriam estar mais motivadas com essa hora. Deveria estar mais animados. Os nossos louvores teriam que ser mais calorosos espiritualmente falando. É verdade. Agora nós estamos vivendo justamente aquela hora. Quem é limpo vai limpar mais. E quem é sujo? Deixa o sujo sujar mais. Por que vai sujar mais? É porque ele está enfiado na sujeira. Enquanto mais ele mexer com aquilo ali, mais sujeira vem. Mas o que é limpo, ele vai enfiar mais na limpeza, na pureza da palavra. E a palavra é que nos purifica. Cada dia você vai tornando limpo, até que você esteja alvo, limpo, branco como a lã pura. É esta igreja que Deus está trabalhando com ela. Deus não está preocupado com o mundo. Eu já disse aqui, volto a dizer, o mundo tem que ficar de pé. Ainda que ele esteja só os esqueletos, mas ele tem que ficar de pé para sustentar a igreja, até que a plenitude dos tempos complete na nossa vida. Amém?
A plenitude dos tempos é aquilo que falta, aquilo que resta para completar, para nós chegarmos naquela porção, para que o corpo esteja completamente formado, meu irmão. Isso vai chegar para a igreja. Nós estamos vivendo isso nessa hora. É para esse tempo que nós estamos agora. Entendido? Olha aqui nessa mensagem, eu gosto muito dessa mensagem, o sinal desse tempo. No 44, aqui do 42, há algo muito importante que ele fala, mas para ganhar aqui o tempo, no 44, o profeta mensageiro fala assim: agora, se este Espírito Santo, vindo nesses últimos dias, tem que ser exatamente a vida de Cristo na igreja, veja, e o mundo quer rir dele, ou o mundo quer rir dele, melhor dizendo, e o mundo quer rir dele, ou disser uma palavra contra ele, pela autoridade da palavra de Deus, será destruído. Olhe bem o que nós temos, olha o poder. Você acha que a bomba atômica, ela tem muito poder? Você acha que esse coronavírus tem muita força? Pense bem isso aqui, o poder de Deus. Isso deveria abalar a igreja. Ou melhor dizendo, isso deveria estimular você. Entendido? Olhem bem, ele mostrou claramente isso para nós. Vocês veem que o que o mundo tem feito? Então o julgamento de Deus, ou o julgamento de Deus que vai derramar do céu, está exatamente em ordem agora mesmo. Nossa nação, nossa cidade, nosso mundo estão prontos. Isso é o profeta falando, meu irmão, nessa mensagem. Agora, quando ela foi pregada, olha aqui, 13 de novembro de 63. Pensa que nisso aqui o profeta estava na inspiração, né? Nesse tempo aqui, ele já tinha visto aquela manifestação de Deus em sua vida. Aqui estava ele já na terceira puxada do seu ministério. Ele falou: o mundo está nesta hora, está preparado. Nossas nações, nossa cidade, nosso mundo estão prontos para o julgamento. Estou certo de que é mais tarde do que pensamos. Ele disse que teria que abreviar o tempo por causa de quem? Ele teria que abreviar o tempo por causa de você, por causa do eleito. Porque para que nenhuma carne se perca. Então o tempo que ele está dizendo aqui que seria abreviado é justamente isto. Agora, ele tem lançado o grande poder dele sobre a terra, para que as nações, ou para que as pessoas que crêem no seu nome e sabe que nele há poder, não sofra com as consequências que está prometidas para as gerações, prometidas para o mundo. Olha o que ele diz aqui, ó. Estou certo de que é mais tarde do que pensamos. E ele disse que teria que abreviar o tempo por causa do eleito. Ou não haveria nenhuma carne salva. Basta pensar que dia após dia, ano após ano, está ficando pior. Olhem a santidade das pessoas. Olhem a santidade. O povo pentecostal, como a corrupção tem entrado nas igrejas, a agitação e acontecimento. Olha para a vida das pessoas e você vai entender. Agora, não é justamente o que nós estamos vendo nesse tempo? Mas no 45 o profeta fala assim, ó: agora, Jesus lhe disse que haveria um sinal, e ele falou sobre os sinais do último dia. E ele nos disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, que o Espírito de Deus seria revelado nos últimos dias em carne humana, que seria capaz de discernir os pensamentos que estão na mente, no coração. Agora, a Bíblia diz que a palavra de Deus faz isso. Hebreus 4 fala: a palavra de Deus é mais forte, mais poderosa e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da medula do osso, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Esta é a razão. Jesus era a palavra. No princípio, São João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa é a razão pela qual ele poderia olhar para eles e perceber seus pensamentos, porque a palavra estava manifesta, e esta palavra está manifesta hoje. Amém? Essa palavra se fez carne, ela agora está vivendo em cada um de nós. Não é isso verdade? Eu tive uma experiência agora recente, muito tremenda. Deus provando a sua palavra, de que Ele está no nosso meio para cumprir a sua palavra, com prodígios, sinais e maravilhas. Agora, não é porque o irmão é melhor, porque o irmão... Não. Isso é para cada um de nós. Agora, uma coisa eu aprendi. Você não esgota a Deus. Você pode extrair dele, você pode buscar, você pode orar, você pode jejuar, você pode ter uma vida consagrada, tudo que você quiser. Você pode buscar e você nunca vai esgotar o poder e a misericórdia de Deus que é estendida a seu favor. Nunca vai. Agora, uma coisa é certa. Você nunca vai estar decepcionado quando você tomar uma atitude concernente à palavra, quando o assim diz o Senhor está em sua vida. Eu me propus já há meses, mas agora recente, há uns 30 dias atrás, isso até eu conversei com o pastor Wesley, estava dizendo para ele uma atitude, ele falou, não, isso está bem, meu irmão, deve fazer isso, se você sentiu de fazer, então faça. Eu me propus a tomar tempo de oração, a orar de madrugada, intercedendo pelos nossos próximos, é os que nós temos contato, irmãos, amigos, irmãos da igreja, parentes, para que Deus possa estar guardando, imunizando e livrando dessa pandemia. E em uma dessas eu orei a Deus pedindo, porque pessoas próximas de nós estavam sendo acometidas. E Ele me mostrou a cura de 5 pessoas, e nenhuma delas falhou, nenhuma. E nessa noite nós temos aqui, eu tenho uma testemunha viva que está aqui para confirmar isso com um amém. Por que isso, meu irmão, que eu estou dizendo? É porque a prova de que Deus está conosco, que está no nosso meio, está bem aqui, nós estamos cheirando isto, está bem diante do nosso nariz. Isso é uma prova, isso é Deus manifestando a sua palavra e provando de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e de que a luz não cessou conosco, meu irmão, mas tende a brilhar mais cada dia. Amém? Você pode confirmar isso, irmão João Paulo? Você é uma testemunha viva disso, não é? Hã? É verdade? Fala mais alto para que a igreja possa escutar. Tira a máscara, pode ficar, você está longe. Deus me mostrou isso. O irmão Eliseu foi curado lá em Campinas, São Paulo. 5 pessoas. 5 pessoas. Nenhuma falhou. Às vezes você pensa, as coisas acontecem por um acaso. No dia que a irmã Cristiana passou mal mesmo desse problema, que deu falta de ar, aquela fadiga, aquelas coisas, eu liguei para uma enfermeira, prima nossa, que é filha do irmão Vicente e da irmã Isabel, que congrega conosco aqui, e conversando com ela, e ela falou, William, está um caos em Goiânia. Ela falou, eu dei graças a Deus que me transferiram, me tiraram do Hugo. Ela era enfermeira, chefe de UTI do Hugo. Ela foi transferida para o UGOL e trabalha também em algum posto de saúde. E ela disse, olha, está um caos. E ela falou, só tem uma coisa que nós podemos fazer, que pode resolver, isso eu tenho mensagem de texto aqui, é oração. E a filha dela estava isolada, esperando o exame, para poder confirmar se estava presente ou não o vírus. E ela estava isolada em casa, ela falou, estou passando o maior problema, minha filha está isolada em casa também aqui,
com sintoma, e eu trabalhando. Olha para vocês verem como que está a situação. E aí, eu não falei nada para ela, eu só disse, você falou uma palavra-chave, que foi a oração. E começamos a orar. Depois ela mandou o resultado. Ó, o exame da minha filha, que também chama Isabelle, deu negativo. Por que isso, meu irmão? Deus cumpre a sua palavra. Agora, isso vai acontecer só comigo? Não, cada um. Se você confiar em Deus, tomar Deus em sua palavra, Ele vai cumprir ela, porque há uma promessa concernente a isso. Nós não estamos inventando nada. E eu digo, meu irmão, nós estamos vivendo uma hora. Se Deus me mandar ir onde for, se eu estiver debaixo da unção, eu não tenho medo de colocar as mãos, de ungir, de onde estiver a pessoa. Não tem, porque eu sei. Quando aqueles leprosos vieram até Jesus, meu irmão, ele não recuou, ele não parou, ele não voltou para trás. E isso não é pior. Você vê que esse problema, esse vírus, ele é pior do que a lepra, porque as pessoas não querem. Quando você sabe que alguém está contaminado ou deu positivo para esse vírus, ninguém quer aproximar, ninguém quer tocar. É como uma lepra. E nós sabemos que isso não é nada mais, nada menos que demônio no estado físico. Aí entra aquela interrogação, então, porque a pessoa está em pecado, o fulano está em pecado? Não é isto. Nós estamos em um corpo corruptível. Nós estamos em um corpo, em uma matéria que está sujeito. Sabe, aqui dentro está algo que não pode ser tocado, que é a vida que veio de Deus. E você sabe de uma coisa, o profeta tem uma mensagem dele que ele explica isso. Por que quando você vai lá e tira um raio-x, o que aparece naquele raio-x? Como que vê um osso quebrado em um raio-x? É através da luz. Quando tira ali o raio-x, que é revelado aquilo que aparece, aparece luz, os seus ossos são luz. Ali dentro tem algo, o profeta falou, há um mistério nisso aí. Há algo guardado por trás disso aí. E você sabe, o profeta falou que as máquinas, elas são capazes de revelar algo que está oculto, que não pode ser visto a olho nu. Já pensou você, a pessoa quebrou a perna, vai ter que cortar para ver aonde quebrou? Não, vai ali, faz um raio-x, ali aparece, há luz naquilo ali. O profeta falou que aquilo lá é o poder da criação de Deus. Está ali. Você tem isso dentro de você. Você tem vida eterna dentro de você. Você tem algo guardado aí dentro que não é corruptível, que está vivendo aí, e um dia, quando isso desligar desses 16 elementos, dessa matéria que envelhece, que enruga, que fica velho, que fede, sabe? Quando esse espírito de vida eterna que está aí dentro romper essa matéria, meu irmão, o profeta falou, não preocupe, há um são novo, perfeito, esperando por ele. Que o profeta te chamou de teofania. Você sabe disso, existe algo. O profeta falou, há uma representação sua na eternidade, hoje, não é quando chegar lá não. Você crê nisso? Há uma representação sua ali hoje. Então sabe o que o profeta falou? Tenha cuidado para você não estar decepcionando e nem envergonhando essa pessoa que você tem ali te representando. É profundo isso, né? Parece que agora nós entramos em algo espírita. Não, nós entramos em algo espiritual. A palavra de Deus é espírito. E quando você invoca, tem que invocar em espírito. Entendido? Por isso que fala que a nossa alma tem que clamar por Ele, tem que querer. Davi falou, a minha alma clama, tem sede de Ti, ó Deus do Senhor. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Por isso que ele cantou gritando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que ele disse ali, Senhor, nem que seja um tapete, mas deixa-me estar dentro do seu santuário. Agora isso é tremendo, meu irmão, isso é para nós. Nós devemos pensar nessas coisas. Nós devemos tomar a palavra de Deus com mais
com mais singeleza, com mais pureza, com mais sinceridade, com mais cuidado. Ele não quer que você seja crente do tabernáculo, não. Crente do tabernáculo da vida, crente do tabernáculo fulano de tal, ciclano tal, e fazendo as suas, sabe? Não é isso não, ele quer que você entre nele. Seja um cristão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ele quer uma representação viva dele aqui agora. Ele quer fazer por você aquilo que o mundo não pode fazer. Ele quer te dar aquilo que o mundo não pode te dar, porque o mundo pode te dar dinheiro, pode te dar prosperidade, pode te dar tudo. Se você tiver tempo aqui, sabedoria, se você pode conquistar todas essas coisas, mas isso ainda não é vida eterna. Não tem o que ver com vida eterna. O profeta falou, sabe de uma coisa? A pessoa pode estar lutando, debatendo para isso. Vida eterna, só em Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passamos por ele e entramos naquilo que é perfeito, que é Jesus Cristo. Entendido? Foi bom até aqui? Vocês entenderam? Amém? Eu espero que vocês tenham aprendido com essa palavra. Eu li também, eu creio que eu não li essa aqui, ó, a revelação que me foi dada, só para finalizar aqui, eu creio que já foi de bom tamanho que nós ouvimos até aqui. E eu vou fazer um desafio nessa noite, porque eu senti essa unção. Nós vamos orar aqui, e ninguém vai sair daqui. Quem entrou gripado, quem entrou com sintoma, quem entrou duvidoso, tem pessoas que estão com medo. E eu vou te dizer nessa noite, esse medo vai sumir da sua vida. Você não precisa de ter medo. Se você estiver com a vida errada, aí você conserta ela. Porque aí não é porque você está com medo, não. É porque alguma coisa está errada na sua vida e você teme que você, vivendo esse tipo de vida, qualquer hora dessa, o corona pode bater na sua porta. Mas para isso existe o sangue. Para isso existe o perdão. Para isso existiu e está o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi imolado na cruz do Calvário, valendo até hoje por nós. O sangue do Senhor Jesus Cristo te limpa nessa noite e te purifica. Amém? Entendido, meu irmão? Não precisa de temer. Aquele pastor Timothy, ele esteve aqui, eu creio que 2 ou 3 vezes, não é isso? 2 ou 3 vezes. A primeira vez que ele veio aqui, eu não tive como assistir, ouvir a pregação toda. Eu ouvi lá em Diara, depois quando foi aqui, eu tive que sair para dar um apoio, que o ônibus que trouxe os irmãos de Indiara tinha dado um problema no trambulador do câmbio, e eu fui dar um apoio para consertar isso para os irmãos regressar. Eu cheguei já no final, ele estava no escritório, eu pedi ao pastor Wesley, eu queria pelo menos a oração dos irmãos, do pastor, e ele orou por mim. Quando ele orou por mim, ele colocou a mão na minha cabeça, e ele falou para mim, você tem que consagrar sua vida, você tem que orar. Quando você fizer isso, o fogo vai estabelecer na sua vida. E eu fiquei preocupado com aquilo me trouxe uma preocupação. E eu comecei a fazer, mas sabe quando você bate numa porta e parece que ela não abre? Eu fiquei naquela, tentando. Quando teve aquele encontro lá em Campestre, terminou o culto, nós já tínhamos saído no encerramento ali do domingo, eu voltei para ir no sanitário. Quando eu fui passando de volta, ele pediu para o irmão Berno me chamar. Me chamou, olhou em mim e falou, você não está fazendo aquilo que eu pedi. Agora pronto. Aí eu falei, pastor, mas eu tenho procurado orar, estou fazendo da melhor maneira que eu posso. Ele falou, mas ainda não chegou, ainda não aconteceu. Quando você alcançar, o fogo vai estabelecer na sua vida. Eu entrei em desespero com aquilo, e toda vez que eu ia orar, eu lembrava dessas palavras. E comecei, Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Senhor, o que há de errado? Mas Deus não deixa a sua palavra em vão, a sua palavra cumpre. E Deus me deu uma grande libertação, algo que há muitos anos
aquilo me acompanhava. Deus me libertou, e quando isso aconteceu, as algemas caiu de vez. Algo muito tremendo. É uma experiência minha. Estou contando para vocês verem que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Por isso que o profeta fala que uma pessoa pode caminhar uma caminhada toda. Ela pode andar nesse evangelho uma caminhada toda e ainda não alcançar a vida eterna. Mas se você tiver um chamado e você sabe qual é o tipo, aquele grito, aquela voz que falou com você, e você for direcionado por ela, pode ter certeza, pode ficar, como dizia o nosso saudoso pastor Nelson, pode ficar despreocupado, pode ficar descansado, que as coisas vão acontecer da maneira que Deus projetou na sua vida. E uma coisa importante que eu aprendi é que cada um de nós tem um objetivo para estar vivendo nesse tempo. Tem um porquê Deus te mandou para esta geração, para esse momento. Entendido? Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O evangelho será pregado. Ele repete a mesma parte que ele fala naquela ali, mas aqui mais embaixo ele muda. Eu quero que vocês entendam isso. O evangelho será pregado aos intelectuais, e assim por diante. Mas a igreja espiritual receberá um mensageiro, o anjo do Senhor, e fará as mesmas coisas que ele fez. A moral do mundo, meu irmão, olhe como está nessa hora. Olhe como o mundo tem se portado nesse tempo em que nós vivemos. Mas observem a mensagem dele para nós nesse dia. Observe as Escrituras. Ele não podia discernir os pensamentos dos seus corações? Agora, homens, irmãos, não é isso verdade? Não é isso que a Escritura diz para nós nesse tempo? O tempo em que nós estamos vivendo é o tempo em que Jesus Cristo tem se revelado para nós. Assim como foi o sinal de Jonas para aquela geração, uma pregação, uma mensagem, um alarido, veio ali para quê? Para despertar aquele povo, para que eles pudessem sair daquela condição em que se encontrava. E a salvação chegou para eles, como também tem chegado para nós. Amém? Através de uma mensagem que Deus enviou para você, para nós. Deus os abençoe. Eu espero que essa mensagem possa trazer um grande fluido para a sua vida, que isso possa te enriquecer espiritualmente falando, que isso possa ser de crescimento e de reconhecimento, que você possa reconhecer que você é filha e filha de Deus, vivendo nesse mundo, nesse tempo, e de que você está debaixo do sangue, e conforme diz o Salmo 91, e nenhum mal, ou mal nenhum, chegará à sua tenda, a esse lugar de habitação, aonde você está escondido em Cristo Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Vamos colocar de pé. Eu gostaria de orar com os irmãos. Nós temos uma caixa de oração, e quem sabe há pedidos nessa caixa. E você também, que não escreveu o seu pedido, não teve como fazer, mas você pode, nesse momento, representá-lo. Você vai levantar a sua mão direita, e isso está mostrando que você quer intercessão, que você quer a oração da igreja. E Jesus Cristo, nosso Senhor, está aqui para nos atender. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, pela grandeza do teu poder, pela expressão da tua palavra aos nossos corações, da maneira que o Senhor falou, sabendo que nós temos luz nesse tempo, Pai. Estamos vivendo o tempo tardio, o tempo da tarde, aonde não é nem dia nem noite, Senhor, mas a luz do Senhor tem sido para nós o farol, para nos guiar em toda a verdade. Nós te louvamos, Senhor. Eu te agradeço por esses momentos sublimes e sobrenaturais que nós passamos aqui, que tivemos aqui nessa noite, pela tua palavra,
pelo esclarecimento, ó Pai, que trouxesse aos nossos corações. Senhor, por tudo eu te louvo. E agora, Pai, antes de retornar para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas habitações, uns aqui atravessarão a cidade, passarão por setores, ou irão para outros locais, para outros municípios. Senhor, eu peço que o Espírito Santo possa guiar a cada um, que o anjo do Senhor possa estar acampado com cada um dos teus filhos e possa ajudar eles, guiando, ó Pai, no trajeto, livrando dos homens maus, ladrões, salteadores, Senhor, livrando eles também de ser contaminado por esse vírus que está espalhando terror no mundo todo. Tenha misericórdia, Senhor, e que teu sangue seja projetado sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida da tua igreja. E, Senhor, mais uma vez, conforme a expressão divina do Senhor, e onde chegar esta voz, onde chegar esta unção, se alguém está atribulado, se alguém está contristado, se alguém está, ó Pai, amedrontado, se alguém está aterrorizado, se alguém está acometido, ó Pai, por esta pandemia, por este vírus, Senhor, que ao ouvir a tua voz, que ao ouvir a oração da igreja, que ele seja curado, que ele seja libertado, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o grande curador, o Senhor é o grande libertador, e o Senhor prometeu que estaria conosco, e eu sei que o Senhor está aqui. Eu estarei sempre convosco, enquanto permanecer firme, enquanto permanecer com a minha palavra, enquanto permanecer na minha presença. Não se amedrontem, não tenha medo, eu estou convosco, assim diz o Senhor. Permanecerei convosco, estarei sempre em vós. Samasim. Mas salafme rastindede lavastire rasindi sachinachi setmi basti. O mundo ainda sofrerá, o mundo penalizará, o mundo ainda vai chorar por descrer da presença, por descrer que eu estou entre esta geração, que mais uma vez o Espírito Santo tem estado entre vós, através da palavra, porque eu sou o assim diz o Senhor. Satanás não tem nenhum poder, o diabo está derrotado, o diabo está destruído da vida daqueles filhos que crê, que confia no poder de Deus. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo. Senhor, não há nenhuma intenção humana nisto. Eu sei que isto é a tua palavra. Isto é o Senhor, é o teu poder. O Senhor tem estado com a tua igreja. É o Senhor que zela do teu povo. Senhor, toma conta desse indigno servo e não me deixe negar a tua palavra. Que eu seja fiel a ti, ó Pai, até a morte. Ó Deus, eu te louvo por tudo. E como o hino que está sendo solado, o grande curador tem passado por aqui, que nenhum que aqui entrou saia daqui enfermo. O Senhor está aqui, as virtudes do Senhor estão aqui. Eu posso ver o Senhor projetando entre a tua igreja, entre o teu povo, entre o corpo presente aqui. Por isso eu oro assim pedindo, Pai, e sela em nossos corações essa presença tão gloriosa, essa manifestação tão sublime do Teu Espírito Santo, Pai, e leva-nos de regresso. Nos dê uma semana abençoada, Pai.
uma noite abençoada, o sono do justo. Tira, Senhor, toda a opressão maligna do meio do teu povo, da tua igreja. E todo medo, todo terror está aniquilado. Porque isto o Senhor disse, e eu creio, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. Podeis assentar. Ore em espírito. Deixe o santuário, segunda ordem da igreja. Quarta-feira estaremos aqui para mais uma noite de oração, palavra e oração. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado, tem nos sustentado. Continue orando por este ministério, continue orando uns pelos outros, porque assim a palavra de Deus disse: orai uns pelos outros para que sareis. Deus abençoe a todos.